tenho um pai. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acaba. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. Bom dia, shalom para todos. Feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão conectados aí. Aquelas mulheres também que estão aí, dá um abraço forte no seu esposo, aquelas mulheres que tem filhos, né, que seu pai, que já os seus pais o seu esposo já é pai, que assim se abrace e traga a palavra. A gente estamos dando início à Escola da Graça, tempo de maturidade, em um domingo muito especial, que é o Dia dos Pais, e a gente começou com essa música, né? Estou colocando essa música aqui para vocês ouvirem. E a gente vai receber o profeta Samuel, daqui a pouco ele vai estar chegando aí, ele vai estar conosco nessa live dessa manhã, e a gente vai estar também estudando uma passagem da Palavra de Deus, uma reflexão, e Deus vai te abençoar nessa manhã de uma maneira muito especial na Escola da Graça. Prepare a sua Bíblia, e a gente vai, daqui a pouco a gente vai estar dando início à Escola da Graça, tempo de maturidade. Deixa eu ver aqui se vou mandar aqui o convite para Samuel, em nome de Jesus. Ele daqui a pouco vai estar com a gente aqui na live Escola da Graça, tempo de maturidade. Ver se ele já está aí. Se ele tiver, dê uma luzinha aí. Vamos lá, deixa eu olhar aqui o convite. Tem um convite aqui, mas não é ele aqui. Deixa eu ver aqui. Onde, Samuel? Manda para mim aí. Obrigado, irmã Maria. A Maria mandou a mensagem aí. Que Deus continue abençoando sua vida.
e que o Senhor continue sendo esse Pai incrível. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Adriano também está aí. Shalom. Bom dia. Deixa eu ver o que tem mais aqui. A missionária Lenita, lá em Porto do Sauípe. Jesus abençoe. Glória a Deus. Queria pedir uma coisa a vocês. Compartilhe, irmão. Só tem 4 pessoas. Compartilhe aí, tá bom? Daqui a pouco o Samuel vai estar entrando. A gente vai estar começando aqui a nossa Escola da Graça Tempo de Maturidade. E aí a gente vai estar... Deixa eu pegar aqui. Samuel vai estar entrando e a gente vai... E aqui... Samuel Santana. E aí, Samuel, vamos lá? Vamos para a gente começar? Vou estar orando a Deus para que a gente dê início à Escola da Graça Tempo de Maturidade. O Adriano, faz um favor para mim, meu filho. Manda aí para Samuel o link, porque eu não estou encontrando ele aqui. Para poder entrar aí com a gente aí na live. Faz esse favor para mim, filho. Faz esse favor aí. Tá ouvindo bem aí o áudio? A imagem também tá boa aí? Me diga aí. Se tiver, dá um joinha aí, um ok para eu saber de vocês aí. Em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar. E a gente vai estar... depois de orar, a gente vai ler as escrituras, a palavra. Em seguida, eu acredito que o Adriano está mandando para Samuel aí. Daqui a pouco ele vai estar entrando para que a gente faça algumas perguntas a ele a respeito, ele esteja compartilhando com a gente juntamente a palavra de Deus nessa manhã. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse momento. Obrigado pela presença doce do Teu maravilhoso Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado, a Deus, por cada pai que está conectado, por os pais que ainda vão se conectar nesta manhã para estar junto conosco, meditando na Tua palavra, meditando, ó Deus, nas Escrituras, nas verdades da Tua palavra. Eu agradeço a Ti, ó Deus, por Ti, ó Pai. Somos gratos a Ti por esse dia de hoje, por esse tempo, ó Deus, que nós vamos passar com nossos irmãos, meditando um pouco na palavra do Senhor, sobre a graça de Deus, sobre o amor do Pai, sobre aquilo que o Pai tem proporcionado. Antes mesmo de nós nascermos, o Senhor já nos amava como Pai, ó Deus amoroso, como Pai misericordioso, compassivo, como Pai que tem feito grandes coisas em nossas vidas e vai continuar fazendo em nossas vidas, Pai. Obrigado por esta manhã, que a Tua mão esteja sobre cada um desses lares, sobre cada um desses pais, dessa família, desta casa. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar cada um dos filhos, cada um dos que estão conectados nessa manhã e aqueles que irão se conectar nesta live. Pai, no nome de Jesus, que nesse momento que os Teus filhos estão compartilhando desta live, outras pessoas possam ser alcançadas e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa manhã. Nós oramos a Ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? A gente vai ler a palavra de Deus no livro de João, ou de João não, desculpe, de Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo 15. Lucas 15, Lucas capítulo 15. Capítulo 15. Vamos lá ver. Ele está entrando já. Amém, Samuel. Deus abençoe. Amém, pastor. Bom dia, meus irmãos. Shalom. Glória a Deus. A gente vai estar, eu terminei de orar, a gente vai estar lendo o versículo 15 de Lucas e o capítulo 11. Vamos ler alguns versículos. Depois eu gostaria de passar para você, profeta, para que você pudesse compartilhar com a gente aquilo que o Pai vai colocar em seu coração.
aquilo que o Espírito Santo já ministrou em seu coração. No versículo 11, do capítulo 15 do livro de Lucas, está escrito assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dai-me a parte da minha herança que eu tenho direito. E, seguindo o pai, o repartiu a sua propriedade entre eles. E não se passou muito tempo, o filho mais novo reuniu tudo quanto tinha, partindo para a terra distante, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de uma forma irresponsável. Amém? Então, aí está a palavra Amém. livre, passar para Samuel, nosso profeta, ele vai estar trazendo uma palavra de reflexão, e quando ele estiver falando, aí vocês vão ouvindo, mas compartilhe para que outras pessoas possam estar se conectando, para que outros pais possam também receber esta palavra. Se caso você tiver com o seu pai, você chama seu pai próximo de você, para perto de você, e diz: meu pai, vamos ver aqui, que no final o profeta vai estar fazendo uma oração pelos pais, e Deus vai nos abençoar nesta manhã. Então, eu quero passar a palavra para o nosso profeta Samuel, para que ele possa compartilhar aquilo que o Pai colocou no coração dele. Amém. Amém. Shalom a todos, meus irmãos, novamente. Feliz Dia dos Pais aí para os pais que estão nos acompanhando. Acho que quem está nos acompanhando é o irmão Adriano. Um abraço, meu irmão. E também feliz Dia dos Pais para esse grande pai, né, que é o nosso pastor. E também para mim é um pai. Que Deus continue te abençoando, meu pai. Te agradeço pelas palavras, pelas orientações. Te agradeço por todo o esforço. E tenha certeza que tudo que o Senhor me orientou estará sempre na minha mente e no meu coração. Eu amo o Senhor. Amém. E essa palavra, irmãos, que nós vamos falar aqui, é uma palavra bem abrangente. Não é uma palavra somente para os pais, mas é uma palavra que fala a respeito do nosso Pai. O nosso Pai espiritual, que é Deus. A gente sabe que a gente vive em um mundo que muitas pessoas não têm a figura paterna. A gente fala para um mundo onde muitas pessoas não têm a representatividade de seu pai em seus lares. Mas a gente precisa entender que quando a gente é cristão, mesmo que a gente não tenha essa representatividade em casa, a gente tem essa representatividade em Deus. Muitos não se sentem ou não foram amados por seus pais. A Bíblia vai dizer sobre isso. Pode uma mãe se esquecer do fruto do seu ventre, de modo que não se compadeça? Eu, todavia, jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Mesmo que seu pai, mesmo que sua mãe tenha te abandonado, a gente precisa entender que quando a gente se depara com a graça de Deus e com o amor de Deus, a gente é envolvido por isso. E todo o vazio existencial pela ausência de pai ou pela ausência da mãe é com certeza substituído pelo amor de Deus. O amor de Deus ele é transbordado em nossos corações. Antes de eu ler esse Lucas, eu gostaria de ler aqui Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Efésios 2, 4 e 5. Preciso os irmãos abrirem não, mas podem anotar aí. Diz assim o texto: no entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com quem nos amou, deu-nos vida em Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Olha que texto extraordinário, irmãos. Deu-nos vida em Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Eu gosto dessa frase. Deus nos amou no nosso pior momento. Deus nos amou no nosso pior momento. No seu pior momento, Deus chamou. Enquanto você não conhecia, enquanto você não o amava, enquanto você não dava a mínima para Deus, Ele já te amava. Ele já te escolheu.
E quando você entende isso, que Deus te amou no seu pior momento, você começa a compreender o que é o amor de Deus. Porque talvez você seja um cristão e não se sente amado pelo Pai. Se você não se sente amado pelo Pai, é porque você ainda não entende o amor que Ele tem por você. Muita gente construiu uma ideia completamente errada de quem é Deus. Mas entenda, Deus, Ele tem um grande amor para mim e para com você. Deus nos ama ao ponto de ter entregado tudo que Ele tinha, que era seu único filho. E Ele não entregou Jesus para morrer por você hoje. Porque hoje você crê nele. Hoje você o ama. Não. Ele entregou seu filho no nosso pior momento. No nosso pior momento. Quantas pessoas nem queriam ouvir falar no nome de Jesus? Quantas pessoas nem queriam pisar em uma igreja? Quantas pessoas nem queriam ouvir dizer Jesus te ama? Mas entenda isso. Deus nos amou no nosso pior momento. Quando você é impactado por esse amor, quando você compreende o que é a graça de Deus, não tem como você se lançar aos braços desse Pai. Sobre o filho pródigo, a gente vai falar aqui algumas coisas, porque essa é uma parábola onde relata o amor de Deus para com seus filhos e o que é realmente o entendimento da graça de Deus. A gente precisa entender que Jesus, vai dizer lá em João, ele veio a essa terra e ele era cheio de graça e cheio de verdade. Jesus manifestou a graça porque Jesus é a própria graça. A graça é uma pessoa, a graça é Jesus. E Jesus manifestou para os seres humanos o que era a graça de Deus. E esse texto é um texto extraordinário, onde relata um pouco sobre o que é a graça de Deus. É esse período que nós estamos vivendo hoje. A gente observa aqui, e aqui eu queria dar uma observação nesse texto, que um dos filhos chega para o pai e diz: pai, eu quero uma herança. E o pai vai lá e entrega para ele a sua herança. Aqui a primeira coisa que a gente precisa entender, irmãos, é que esse rapaz que pede a herança, ele está matando o seu pai. É como se ele estivesse anulando o seu pai. Por que, Samuel? Porque quando é que um filho recebe uma herança? Hein, pastor? Quando é que um filho recebe uma herança? É quando o pai morre. Exatamente. Quando o pai morre, os filhos recebem herança. Só que o que esse jovem aqui está fazendo? Ele está dizendo: pai, eu quero uma herança. Ou seja, o senhor está demorando de morrer e eu quero viver a minha vida. Logo, com essa atitude, com esse pedido, o filho estava anulando o pai. E o pai, o interessante é que o pai ele não discute, o pai não fala absolutamente nada que diz aqui no texto. O pai simplesmente vai, reparte e entrega para ele a herança. Ele pega a herança, e você já conhece a história, eu não vou me ater muito nessas outras coisas, mas na volta do filho. Mas antes da gente falar sobre a volta do filho e a atitude do pai, eu quero que vocês entendam que o filho está anulando o pai. O filho está dizendo, é como se ele estivesse dizendo: era bom que o Senhor já estivesse morrido. Era bom que se o Senhor já tivesse partido. E o pai não fala absolutamente nada, entrega, o filho vai lá e faz todas aquelas coisas que vocês sabem, gasta tudo, chega ao ponto de cuidar de porcos. Entretanto, quando ele está ao ponto de desejar as bolotas dos porcos, ele diz: os servos de meu pai vivem uma situação melhor do que a minha. Eu vou voltar para a casa de meu pai, vou dizer para ele que eu nem devo mais ser recebido como filho, porque eu matei.
Eu matei como? Não é ir lá e ter tirado a vida. Eu matei no sentido de ter dito que era para ele me dar a herança, e herança só se recebe quando morre. Logo, eu anulei a vida de meu pai. Logo, quando eu retornar, eu não vou mais querer ser como um filho. Eu quero ser servo. Porque ser como um filho eu não mereço. A minha atitude foi uma atitude imperdoável. A minha atitude foi uma atitude imperdoável. Ele tinha ciência disso. Ele tinha entendimento disso. Ele tinha entendimento que o pedido que ele fez foi como se ele tivesse matado o seu próprio pai. Ou o desejo dele era que o pai tivesse morrido. E ele diz, eu vou voltar. E aqui uma outra coisa que a gente pode observar é que ele conhecia o caminho. Ele conhecia o caminho de volta para a casa do pai. É interessante que ele sabe o caminho de sair, mas ele também sabe o caminho de voltar. E eu deixo essa palavra para alguém que esteja aqui assistindo, não só falando para pessoas que se afastaram do caminho do Senhor, mas pessoas que talvez tenham perdido, de fato, o propósito de suas vidas. Eu não sei se você se afastou do seu propósito por conta de alguma situação, mas aprenda sempre a voltar para o caminho que você nunca deveria ter saído. Aprenda sempre a jamais se esquecer do caminho que realmente você precisa trilhar. E esse caminho é em direção ao Pai. Esse caminho é o caminho em direção à presença do Pai. Esse jovem pega e retorna. Esse jovem pega e diz, eu vou de volta para a casa do meu pai. Verso 18 diz assim, levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai. E ao chegar lhe confessarei, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Ou seja, eu reconheço o que eu fiz. E logo em seguida, levantou-se e saiu na direção do Pai. Logo em seguida, levantou-se. Eu gosto dessa palavra, pastor. Levantou-se. Quantas pessoas estão caídas, né, pastor? Quantas pessoas estão caídas porque pecaram? Quantas pessoas estão se sentindo afastadas de Deus porque erraram? Recentemente, uma pessoa chegou na célula, ela já é cristã, recentemente não, já tem alguns meses, graças a Deus essa pessoa tem avançado nos caminhos do Senhor, e ela disse, Samuel, eu não me sinto perdoada por Deus. Eu errei, eu falhei, e eu não me sinto perdoada por Deus. Eu não me sinto perdoado por Deus. E aí eu falei um pouco das Sagradas Escrituras, falei do amor e da graça de Deus, e foi incrível que depois que nós fizemos uma oração, essa pessoa disse que se sentiu aliviada, disse que se sentiu perdoada, que se sentiu amada, e é isso que a graça de Deus pode nos proporcionar. Não importa se você está caído, o que importa é que você precisa tomar uma atitude hoje. A mesma atitude que o filho pródigo tomou. Levantar-me-ei e irei de volta para a casa do meu pai. Porque eu sei que lá eu vou ser aceito. Por que eu vou ser aceito? Porque lá é um ambiente de amor. Então tenha hoje esse entendimento. Levantar-me-ei e irei. Onde é que você precisa levantar dentro de você mesmo? Onde é que você precisa se levantar? Onde é que hoje você precisa dizer, eu vou avançar, eu não vou mais ficar no chão. Eu vou me levantar e vou de volta para a casa de meu pai. E logo em seguida, ele teve esse pensamento. Levantou-se e saiu em direção ao pai. Entenda, antes de toda atitude, primeiro vem aqui dentro.
Antes de você ter uma atitude física, antes de você ter uma atitude real, primeiro você tem um pensamento virtual. Ele pensou em fazer isso e fez. Ele pensou em se levantar e depois ele se levantou e foi. Que nesta manhã, pela unção do Espírito Santo que está aqui neste lugar e que também toca na sua casa, você possa se levantar e seguir em frente. Não importa se você caiu, não importa se você foi humilhado ou humilhada, o que importa é que você precisa nesta manhã se levantar. Não é mais tempo de ficar caído, não é mais tempo de ficar parado, é hora de se levantar e seguir para o seu propósito, de seguir para o caminho onde Deus predestinou para que você venha estar. Amém. Glória a Deus. Se levante e siga em frente. Olha o que diz o texto. Lê aí, pastor, o verso 20 para a gente. Versículo 20. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele e ainda distante, quando o seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Glória a Deus. Esse é Deus. Esse é Deus. Quando seu pai o viu, pleno de compaixão. Observe, irmãos. Cheio de compaixão. Cheio de compaixão. É isso que o nosso Pai, é isso que Deus ele tem para com as nossas vidas. Compaixão, amor. E esse é o amor que está sendo gerado em você. É esse amor que a graça de Deus exala. E é esse amor que a igreja precisa transferir. Às vezes a igreja quer falar sobre tantas coisas, mas deixa de falar para esse mundo sobre o amor de Deus, sobre o amor de Cristo. É isso que a igreja precisa transferir. É isso que a igreja precisa exalar. Vamos parar de ficar falando mal ou do pecado dos outros e vamos mostrar para ela. Porque é isso que Cristo está mostrando nessa parábola. A igreja às vezes faz o inverso. Está voltando o filho pródigo e diz, olha, pecador miserável, é isso, é aquilo. Não, o pai não fez isso, o pai só se encheu de compaixão e correu para abraçar seu filho. A gente precisa entender que esse é o período da graça. Essa é a manifestação da graça de Deus. Vai chegar um momento onde a justiça de Deus vai se manifestar. Lê Apocalipse que você vai entender. Mas o período que nós estamos vivendo é o período da manifestação da graça de Deus, do amor de Deus. Esse mundo precisa entender que eles são amados. Não é esse amor que está aí fora. É o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como Paulo falou, o que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo? Quando eu entendo o amor de Deus que está em Cristo, absolutamente nada pode me separar disso. A pergunta é, será que a igreja entendeu que amor é esse? E se a igreja ainda não entendeu esse amor, será que o mundo entendeu um pouco? Obviamente não. Porque quem entende esse amor é envolvido por esse amor. Quem entende esse amor é transformado por esse amor. Quanto mais olhamos para Cristo, somos transformados por Ele. Então entenda isso. Quando o pai olha para o seu filho, ele é movido de compaixão. Ele não é movido pela ira. Ele não é movido pelo rancor. Ele não é movido pelo ressentimento. Meu filho me matou. Por que ele me matou? Porque ele pediu minha herança. Só se tem herança quando morre. Você não vai ver o pai falando nada disso. Você vai ver o pai correndo e se enchendo de compaixão para com seu filho. Porque ele está retornando.
Entenda isso, irmãos. É esse amor que precisa transbordar dentro de nós. É esse amor que o mundo precisa compreender. Porque quando o mundo compreende esse amor, quando as pessoas compreendem esse amor, tenha certeza que elas são atraídas. Correu ao encontro do seu filho e muito abraçou e o beijou. A manifestação daquilo que ele estava sentindo. A manifestação do amor. Agora o verso 21, pastor, leia para a gente. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno mais, desculpe, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Olha isso, irmãos. Ele reconheceu quem ele era. Ele reconheceu o que ele fez. Mas o que eu acho lindo, antes de ele ter reconhecido, ele foi abraçado. Porque Deus nos ama no nosso pior momento. Olha que lindo, pastor. Ele falou depois de ele se sentir amado. Ele falou depois de enxergar o amor e o carinho do Pai para com ele. Exatamente, teve arrependimento. Só que o arrependimento foi demonstrado depois de ter ele se sentido amado. Sabe o que a igreja faz? Quer demonstrar amor depois do arrependimento. Só que o Pai demonstra o amor antes do arrependimento. Guarde isso, irmão. Pega essa revelação do Espírito Santo. Deus não nos amou no nosso melhor momento. Deus nos amou no nosso pior momento. Antes de se arrependermos, antes de nos arrependermos, Ele já nos amava. O Pai abraçou, o Pai beijou, o Pai demonstrou o amor. Depois o Filho disse: pequei contra o céu e contra ti. A gente sabe que ele já tinha esse pensamento. Mas o que eu quero que você entenda é que quando ele foi abraçado e quando ele foi envolvido por esse amor, ele disse: não tem como não se arrepender. Só que o que a igreja faz? Ela quer que as pessoas se arrependam para que a gente venha demonstrar amor. Só que o arrependimento do filho pródigo veio depois de ele se sentir mais amado ainda pelo Pai. E essa é a revelação da graça de Deus. Quanto mais você se sente amado, quanto mais você se sente abraçado, quanto mais você entende o amor de Deus para com você, mais você se torna arrependido e a tua consciência é transformada. Olha que forte, irmãos. Ele se sente amado, ele foi abraçado. E ele diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Eu expliquei porque ele falou isso. Porque ele falou porque não pode pedir a herança. Não pode receber a herança se antes o pai não ter morrido. Então ele disse: eu não tenho mais como ser chamado teu filho. Porque eu desejei a sua morte. Verso 22, pastor. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, pondo-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Glória a Deus. O filho falou o que falou. O pai não disse nada até o momento ao filho que pediu para não ser chamado de filho, mas ser tratado como um dos servos. O filho fala e o pai lança uma ordem. Olha a ordem aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Trazei depressa a melhor roupa. Vestiu com distinção. Eu não
quero ele vestido como todos os outros, eu quero ele com a vestimenta diferente. Põe no dedo dele um anel de autoridade e as sandálias de filho. Olha que forte, irmãos. Põe um anel de autoridade e sandálias de filho. Primeiro ele tem uma vestimenta, ele tem um anel e tem uma sandália. Agora ele está completamente revestido. Porque é isso que Deus faz. Deus nos dá autoridade. Deus nos veste. Como assim, Samuel? Nós estávamos nus, afastados da glória de Deus. O que veste o ser humano? É a roupagem invisível da glória de Deus. Quando Adão e Eva pecaram e cozeram folhas de figueira e fizeram vestimentas para si, quando Deus vem até o jardim e conversa com eles, ele disse: ei, não é essa vestimenta que se usa. Existe uma vestimenta espiritual. O que é que Deus fez? Ele mata um cordeiro, tira a pele do cordeiro e veste Adão e Eva. Porque a roupagem que nós precisamos ter é a roupagem do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o texto diz, coloca uma veste de distinção nele, o Cordeiro precisa estar aí. Quando ele coloca o anel de autoridade, venha, meu filho, o Espírito Santo que te dá autoridade está sobre você. E quando ele coloca a sandália, ele está dizendo: ei, você está habilitado para caminhar em qualquer território, em qualquer ambiente que você pisar, o ambiente tem que reconhecer que você é meu filho. Observe, sandália de filho. Então o pai está revestindo o filho completamente, dizendo: você falou que queria ser servo, mas você nunca deixou de ser meu filho. Ô Samuel, Oi. tem algo que chamou muito minha atenção aqui quando você estava falando. Se você tiver falar mais um pouco, fala. Ele faz assim, sandálias de filho. Então, tem também sandália dos empregados também, né? Tem sandália de servo. A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, antes da gente encerrar. Vou adiantar aqui por causa do tempo. Mas observe, isso é bem interessante. Observe, viu, irmão? Sandálias de filho. Verso 23, pastor. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos e façamos uma grande festa e regozijemo-nos, ou nos alegremos. Pode ler o outro, pastor. 24. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Glória a Deus. Vamos trazer um novilho, vamos fazer um churrasco, vamos celebrar, porque a graça de Deus é celebração. A celebração daqueles que reconheceram quem Cristo é. A celebração daqueles que reconheceram que erraram e que reconheceram que não existe melhor lugar, não existe nenhum outro lugar que seja como a presença de Deus, que seja como a casa do Pai. Ele faz uma festa, irmãos. Este é o meu filho que estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Entenda, esse rapaz nunca deixou de ser filho. Esse rapaz nunca deixou de ser filho. E é assim que Deus olha para todos aqueles que receberam um dia Cristo. Eles veem como filho. Às vezes uns se afastam. Mas eu creio que quando essas pessoas chegarem, caírem em si como esse rapaz caiu, quando elas caírem em si,
e olharem para o amor de Deus e para a graça de Deus que a igreja precisa manifestar diariamente, essas pessoas retornarão para a casa do Pai. O problema é que às vezes a igreja não tem manifestado esse amor. A igreja não tem manifestado o que é realmente a graça de Deus. Às vezes a gente é daqueles com o servo, a gente vai ver o que o outro filho faz. É assim que muitas das vezes nós somos. Observe. Verso 25. Entretanto, verso, pode ler, pastor. Pode ler. Entretanto, o filho mais velho estava no campo, quando foi aproximando-se da casa do seu pai, ouviu o som de música e das danças. Então chegou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou, e o teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Verso 28. 28. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém, Até aí, pastor. É isso daqui, ó. E o que me chama a atenção, pastor, é que diz o filho mais velho. O filho mais velho. Aquele que deveria ter maturidade, não tem. Mas quem é esse filho velho? É aqueles que estão apegados à antiga aliança. É aqueles que ainda não entenderam que realmente é a graça de Deus. Pega essa revelação do Espírito, irmãos. O filho mais velho é aquele que está preso na antiga aliança. É aquele que ainda não entendeu que realmente é a graça de Deus e o que a graça pode fazer. É aqueles que ainda não entenderam que o que a graça pode alcançar. Observe a atitude dele. Encheu-se de ira. Como é que eu me iro se o meu irmão está voltando? Como é que eu me iro se eu vejo que o meu irmão que estava perdido foi encontrado? É porque às vezes a gente se ofende mais pelo que o outro fez de errado e não pelo reconhecimento de ele ter voltado. Se o próprio Deus aceitou, quem é você para não aceitar? Se o próprio Deus abraça, quem somos nós? E é isso que a gente precisa entender, irmãos. O pai tem a atitude, o pai tem a atitude de amor, de cuidado, de demonstrar satisfação pelo filho estar retornando. Entretanto, o filho, ele fica irritado. E eu vejo que muitas das vezes a igreja é esse filho daqui. Muitas das vezes nós somos esse filho daqui. E é por isso que às vezes a gente mais afasta do que atrai. Guarde isso no seu coração, irmãos. Deus nessa manhã está nos levando para um entendimento de amadurecimento. Ele quer que nesse Dia dos Pais, o amor de Cristo, o amor de Deus que está em Cristo Jesus, possa transbordar em nosso coração. Que a gente venha entender o que é realmente paternidade em Cristo, paternidade em Deus. Ele se enche de ira e negou-se a entrar. Ou seja, eu não quero estar no mesmo lugar que ele está. Eu não quero festejar porque ele está retornando. Observe se não tem gente que é assim.
A gente não pode ser desse jeito. É por isso que eu digo, seja impactado pelo amor de Deus e seja impactado pela graça de Deus. Quando a graça de Deus nos transforma, quando a graça de Deus nos cura, nós queremos transferir isso para as outras pessoas. E nós não vivemos ofendidos pelo que os outros fizeram. Esse é o problema, irmãos. A gente se ofende demais. E quem vive pela graça não vive ofendido. Vou repetir. Quem vive pela graça não vive ofendido, não vive ofendida. Glória a Deus. Cristo levou todas as nossas ofensas, todos os nossos pecados. E o que a gente faz? A gente vive em amor, a gente vive em perdão. Você não perdoa para ser perdoado, você perdoa porque Cristo te perdoou. Quem vive na antiga aliança é que vive falando isso. Samuel, mas Jesus falou em um contexto de lei. Quando você lê Tiago, você vai ver o que Tiago fala. Tiago, João vai dizer o quê? Aquele que entende que foi perdoado por Cristo, perdoa. Não é perdoar mais para ser perdoado. Você não vive em uma incumbência de lei. Você vive no período da graça. Quando Cristo estava ensinando muitas coisas, ele estava falando para o povo em contexto de lei. Mas quando Cristo morre, ele diz, está consumado, tudo que precisava ser feito foi feito por mim. Agora existe uma nova aliança. E a nova aliança da graça é, eu faço porque alguém fez por mim. Eu faço porque eu sou amado por esse alguém. Tudo que eu precisava fazer, ele fez. Logo, eu descanso nesse trabalho. E as obras que hoje eu manifesto porque ele se manifestou em mim. É esse entendimento que precisamos ter. Agora, observe, vamos andar porque o tempo já está encerrando. Pastor, verso 29. Porém, ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como escravo para ti sem ter. Pastor? Nunca ter Ô, pastor. desobedecido. Oi? É 29. Observe esse texto aí. Ó. Há tantos anos tenho trabalhado como um escravo. Ele nem entende, nem tem a revelação de que é filho. Pronto, pode continuar. Para ti, sem ter desobedecido uma só ordem tua. Contudo, tu nunca ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa este teu filho, que colocou fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. Mas então lhe ressoou o pai: meu filho, tu sempre está comigo. Tudo que possui é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta desse teu irmão e se alegrarmos, porque estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Amém. Observe, irmãos. Há tantos anos tenho trabalhado como escravo para ti sem ter desobedecido uma só ordem tua. Pai, eu trabalho para ti que nem um louco. Observe a mentalidade dele. Eu trabalho como um escravo. É filho, mas tem a mentalidade de escravo. É filho, mas tem a mentalidade de escravo. Eu trabalho para ti como um escravo, ou seja, eu não tenho tanto prazer em trabalhar para o Senhor. Mas trabalha. O que você faz para Deus, você tem que fazer com amor, irmãos. Tudo que você faz é um ato de gratidão. Esse rapaz está reclamando que ele trabalha como um escravo.
Se ele colocou isso em suas palavras, era porque ele não se sentia bem fazendo o que ele fazia. Eu sempre digo, servir na obra, servir no ministério, para mim nunca foi um peso. Porque eu sei que eu sou filho de Deus. E tudo que eu faço é com amor. É esse o sentimento que a gente precisa ter. Tem gente que diz, é um fardo. Irmãos, o fardo de Jesus Cristo, na graça, é leve. Cuidado para você não estar colocando cimento nas suas costas. O peso da lei, que esse jovem vivia, eu gosto de observar os detalhes. Olha o que ele diz. Sem nunca ter desobedecido uma ordem tua. Ou seja, eu sou uma pessoa que observo tudo que o Senhor fala. Esse homem vivia debaixo de uma lei. Mas quem vive debaixo da lei não pode ser aperfeiçoado pelo amor. Quem vive debaixo da lei não tem como viver uma vida de descanso. Porque o descanso absoluto está em descansar no que Cristo fez e em suas obras. É entender o estar consumado de Cristo. E o que me chama a atenção é que ele fala tudo isso, ele diz, o Senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos, ou seja, eu não desfruto de nada. É porque eu sou escravo, eu tenho uma mentalidade de escravo sendo filho. E o interessante é que ele vai dizer que o filho errou, gastou tudo, e o pai recebe com amor. E o que me chama a atenção é que o pai diz, filho, tudo que eu tenho é seu. Olha o que diz o verso 31. Meu filho, tu sempre está comigo, tudo que possuo é igualmente teu. Se você quisesse, você poderia fazer uma festa. Samuel, Só que a mentalidade de escravo sua não deixa. Oi? eu ia falar isso, Samuel. É o pai dizendo assim, rapaz, dá uma clareia aí para você estar vivendo com a mentalidade de escravo e não de filho. Exatamente. Acho que essa revelação, viu? Tremendo. Pode continuar. Pai, eu tenho trabalhado como escravo. E aqui vai, irmãos. Enquanto Marta estava fazendo um bocado de loucura dentro da sua casa, servindo a Jesus, Jesus dá uma palavra para Marta e diz assim, Marta, Marta, andais ansiosa e afadigada com muitos afazeres. Mas Maria escolheu a boa parte, a qual nunca, jamais lhe será tirada. E o que Maria estava fazendo? Sentada, ouvindo a Cristo. E o que Marta estava fazendo era genuíno? Era. Só não era o momento. Só não era a hora. A gente precisa entender isso. Aquele rapaz estava reclamando de algo, sendo que ele, segundo as palavras do pai, ele poderia ter feito uma festa. Ele poderia ter desfrutado. Só que a mentalidade de servos, a mentalidade de escravo não deixa. A gente precisa entender, irmãos, que a gente está vivendo em um período diferente. O que nenhum dos profetas viveram. O que nenhum dos sacerdotes anteriores viveram. Hoje nós podemos desfrutar. O período da graça de Deus é: eu não vos chamo mais de filho, eu não vos chamo mais de servo, eu não vos chamo mais de amigo, mas eu vos chamo filho. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram nem na ordem da carne, nem na ordem do sangue, mas nasceram da vontade de Deus.
É isso que nós somos, irmãos. Filhos de Deus, há um poder nisso, há uma autoridade nisso. Pare de viver como servo, pare de viver como escravo e diga: eu sou filho de Deus. A palavra vai dizer: enquanto o herdeiro é menino, de nada difere do escravo, porque ele não tem ainda uma mentalidade que você venha se desenvolver, que você venha crescer e venha dizer: não, eu não sou servo. Eu posso me fazer de servo, mas eu não sou servo. O título que Deus me deu, a autoridade que eu carrego, é de filho amado de Deus. E quando eu entendo que eu sou filho amado de Deus, eu não aceito qualquer coisa. E quando eu sou filho amado de Deus, eu não vivo qualquer vida. E quando eu sou filho amado de Deus, eu não sou mais eu não vivo mais como rejeitado, eu não vivo mais em depressão, em ansiedades, eu vivo descansado em Cristo e descansado nesse amor. É isso que você precisa compreender. É isso que você precisa receber no seu coração. O que me chama a atenção é que o pai olha para o seu filho e diz: tudo que eu tenho é seu. Imagine Deus olhando para você e dizendo: tudo que eu tenho é seu. Porque você não desfruta. Porque você não vive uma vida diferente. Você poderia comemorar a volta de seu irmão, poderia fazer festa. Só que você se recusa a festejar. Porque você ainda não entendeu o que é meu amor. Você ainda não entendeu o que é minha graça. Que nesse dia nós venhamos ser impactados por essa palavra e deixar que a graça de Deus venha nos alcançar e nos transformar no nome do Senhor Jesus Cristo. A gente vai já está encerrando aqui a live já. Acabamos de ouvir essa palavra do Samuel e ele vai estar orando também. Vou pedir também que ele ore, não sei se orar pela irmã Luciene, que está fazendo aniversário hoje. E aí eu queria pedir a ele para que estivesse orando, né, orando pelos pais, né, e além de orar pelos pais, orando também. Ore primeiro pelo aniversário de Luciene, em seguida, por gentileza, ore pelos pais, né, para que essa revelação que foi nos dada hoje a respeito do pai, de como o pai se comporta, né, e de como nós, como pais biológicos, também temos de nos comportar. Temos a expressão maravilhosa, né, deste amor de Deus, dessa graça de Deus por todos nós. Então, eu queria dar para o diácono Samuel, nosso profeta, para que ele possa, nesse momento, ele orar e agradecer ao Pai. Quero agradecer também a ele também, que Deus continue te abençoando, né, dando a sua saúde, dando força a cada dia, e que a mão do Pai e que o Espírito Santo e Jesus Cristo, através da sua graça, que é Jesus, esteja te fortalecendo a cada dia. E Deus te abençoe grandemente e continue dando essa revelação, essa graça que Deus te deu como homem de Deus, como profeta das nações. Que Deus te abençoe. Vamos orar com Samuel. Amém. Eu até ia falar, é também aniversário de Samuel, né? Meu xará lá em Águas Claras. Amém. Águas Eu Claras acho... também. Então é dois, né? o U não tá aí não, né? O U não tá aí hoje na live, não. Mas, enfim, eu queria falar algo mais, depois eu falo. Exclusivamente para ela. Vamos orar, vamos estar orando. Tenho certeza que a presença do Espírito Santo vai envolver a sua casa. Eu tenho certeza que Deus vai continuar fazendo maravilha no nome do Senhor Jesus. Foi, pastor? Estão me ouvindo bem, irmãos? Não sei se... Mas voltou aqui. Voltou? Pronto. Tá direitinho. Amém. Senhor Deus e Pai, gostaria de colocar diante de Ti a vida de Luciene, a vida de Samuel, que estão completando hoje mais um ano de vida. Que o Senhor possa estar os abençoando, que a Tua mão forte e poderosa possa ser derramada sobre a vida deles, a manifestação da Tua graça, do Seu favor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Samuel venha crescer cada vez mais e mais em Ti, ó Deus, que ele possa crescer uma criança saudável, cheia do Teu Espírito Santo,
E como diz a tua palavra, que Jesus crescia em graça, em conhecimento, tanto para com Deus, tanto para com os homens, que Samuel também venha crescer em graça e em conhecimento, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Que cada vez mais e mais Luciane também possa caminhar no propósito que o Senhor estabeleceu para a vida dela, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa encher o coração dela da sua graça, do seu amor, da sua presença nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos pela vida dos nossos irmãos. Eu oro também neste momento por cada pai da SEMP, por cada pai, ó Deus, que está, que seus parentes, que seus filhos, que suas esposas estão na live, que o Senhor possa visitar cada pai, que o Senhor possa se manifestar cada vez mais e mais para cada um deles, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus que está em Cristo Jesus possa transbordar no coração de cada um deles e que o Senhor possa impactá-los, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continua dando força, continua dando sabedoria para que eles possam orientar os seus filhos, para que eles caminhem em seus caminhos, para que eles caminhem em sua palavra, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a bênção do Altíssimo possa estar sobre cada pai da SEMP, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também te peço para cada um que nos ouve, para cada um que assistiu essa live, que a tua palavra, ó Deus, continue a ecoar no coração de cada um dos teus filhos, que essa semente preciosa possa estar falando com os teus filhos e que esse amor possa estar transbordando dentro de nós e que esse entendimento possa chegar à nossa mente, possa chegar ao nosso coração e que venhamos ser transformados. Que a tua igreja aqui na terra possa demonstrar esse amor, possa demonstrar essa graça, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que venhamos parar, ó Deus, de falar tanto de erros e venhamos falar mais do amor de Deus. Que venhamos parar de julgar, que venhamos parar, ó Deus, de ser pessoas que muitas das vezes são como esse outro filho, o filho mais velho, que não se alegrou ao retorno, mas se encheu de ira. Mas que venhamos ter o amor que estava nesse pai, que antes do filho demonstrar qualquer arrependimento, o abraçou, o beijou, o amor. Que venhamos amar acima de tudo, ó Deus. Como diz a tua palavra, quando vocês amarem uns aos outros, o mundo reconhecerá que eu vos amei. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Eu tenho certeza que a revolução da graça, que a manifestação da tua graça, transbordará o nosso coração e o mundo reconhecerá que o Senhor Jesus Cristo está em nós. No nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai continuar a fazer. Eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, a bênção de Deus. Eu declaro a cura. Se você está precisando de cura, que você possa ser curado. Se você está precisando de uma provisão, que a provisão da graça de Deus venha alcançar a sua casa. No nome do Senhor Jesus Cristo. Seja cheio de paz, cheio de alegria, seja cheio da graça de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que maravilha, viu? Foi uma manhã maravilhosa, né? Estar com o profeta Samuel, com os irmãos aí, se sintam todos abraçados, amados. Hoje a gente não pode ser esquecido que hoje à noite aqui em Monte Gordo a gente tem a ceia do Senhor. Vai ser uma bênção, todos estejam aqui para que a gente venhamos ser juntos. E em Águas Claras vai ter o culto também da família, a celebração, louvor e adoração. E a gente não pode ficar de fora. Aí eu quero, para encerrar, eu quero deixar somente esse cântico aqui, essa música, para que vocês possam estar meditando um pouquinho. E aí em seguida eu vou estar encerrando. E essa live eu peço a Adriana até que salve, a Adriana vai estar salvando, para que as pessoas que estiverem depois conectando possam também serem abençoadas também através dessa live. Vai ficar lá no canal do YouTube da igreja. Tá bom? Amém. Pastor, um abraço, shalom para todos os irmãos, que Deus continue abençoando a sua vida e a sua casa. Um ótimo domingo no nome de Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muitos me conhecem pelo nome,
Outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida Jeová. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se